Olá, amigos. Este é o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Estamos no ambiente da Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília. Um ambiente muito gostoso, onde temos muitos livros, muitas informações e, sem dúvida alguma, nesses objetos raros, muita presença espiritual em termos de pesquisa, de estudo e de elevação da espiritualidade. Nós estamos aqui com a presença de Geraldo Kem, mais uma vez também. É bom estar aqui. Que maravilha, seja muito bem-vindo. E também da Mairi Knupp, são sobrenomes aí todos especiais, né? Seja bem-vinda, Mairi. Muito obrigada, é sempre bom estar aqui com vocês. E nós vamos conversar neste programa a respeito do livro O Céu e o Inferno. Esta obra é o quarto livro do chamado Pentateuco Kardeciano, o livro que foi publicado na sua primeira edição no dia 1º de agosto de 1865. Uma obra extraordinária que vem nos apresentar a questão do futuro da humanidade, do que nos aguarda depois da morte, até a perspectiva de alguns que não acreditam em nada, como o niilismo ou materialismo, e Kardec vai apresentando as teorias, as filosofias, as diversas crenças religiosas em torno dos conceitos de céu, de inferno, de purgatório, não é assim, Geraldo? Exatamente. Vai nos conceituando e trazendo a nossa razão, o entendimento. O que seria o céu, o que seria o inferno para nós? E é tão interessante, né, que a gente fica assim, se colocando. O céu fica em cima e o inferno embaixo, Mairi? Como é que é isso? A gente vai aprender que o céu e o inferno, na verdade, não tem uma localização geográfica, né? Ele é uma coisa muito mais profunda do que isso. Não é um local circunscrito, né, Não Geraldo? é um local circunscrito, isto é, não está em todos os locais. E nós vamos ver, através dessa nossa conversa, que nós vamos vendo aonde realmente colocamos. Muitas vezes o céu está muito próximo de nós e também o inferno muito próximo de nós. Quer dizer, essas são realidades que a gente vive, porque se nós formos analisar, a Terra é uma esfera, não é isso? A Terra é redonda. Então, a gente dizer que o céu é em cima e o inferno embaixo é muito relativo. Porque o que é o em cima e o que é embaixo? Vai chegar uma certa hora que ela vai estar embaixo. Então, nós temos que O céu vira conceito. inferno e vice-versa. Olha, mas ele estava aqui em cima, mas agora está lá embaixo durante a noite. Depois dessa rotação e translação da Terra, aí a gente tem que tomar cuidado. É tão interessante que a gente vai aprender com a obra O Céu e o Inferno, que está dividida em duas partes. Tem uma primeira parte toda doutrinária, com os conceitos, com os princípios, em que Kardec vai falar do céu, do inferno, do purgatório, vai falar inclusive das manifestações espirituais, da comunicabilidade entre os dois mundos, daquela chamada proibição que Moisés fez com relação à comunicação, não é isso? A comunicação mesmo. Na verdade, ele não proibiu a comunicação, né, Geraldo? Não proibiu a comunicação. Acontecia que a época que se passava Moisés com aqueles povos que vinham daquele acrisolamento pelos egípcios, né? Traziam muito fetichismos, muitos mitos, muitos deuses ainda, e o monoteísmo estava sendo implantado. Então a proibição dele era contra essas fantasias que se criavam. Imaginem a época para os dias de hoje. Hoje nós ainda temos muitos adivinhos, muitas pessoas que se julgam sabedores daquilo que vai acontecer. Particularmente os irmãos muitas vezes se deixam levar com questões monetárias, com questões de sofrimentos, que todos nós passamos, né? O que se proibiu, então, a questão foi um abuso do que se fazia. Exatamente. Não é? Era uma consulta aos chamados mortos, mas com interesses particulares. Né? Mairi, você acha que o jovem tem interesse nesses assuntos assim, voltados para a questão da morte, do contato com os chamados mortos? Sim, com certeza. Os jovens, nós jovens... Obrigado. Obrigado. Nós jovens... Ela se referiu a ela. Nós temos muita curiosidade com relação a isso, justamente porque é o desconhecido, né? A gente não sabe muita coisa sobre isso e a gente sempre quer saber mais. Mas essa questão da comunicação, ela causa um mistério, então já tem uma curiosidade associada. E o perigo é justamente esse, porque às vezes tem a curiosidade, mas não é acompanhado de uma instrução, de uma supervisão. E isso pode causar muitos problemas, e como causa, né, hoje em dia. Por isso que é importante a seriedade, né? Não se deve buscar esse contato por uma questão meramente de diversão, de só curiosidade, não é? E você tem que buscar, na verdade, através de uma forma séria, instrutiva. E é tão interessante que aí, logo no primeiro capítulo
da segunda parte aqui do Céu e Inferno, Allan Kardec vai comentar a respeito do passamento, ou seja, da morte. Exato. O livro é um verdadeiro tratado sobre a morte, mas é como bem viver para a gente poder fazer essa grande passagem para retornar à verdadeira vida, não é assim? Exatamente. Eu julgo o Céu e o Inferno um do Pentateuco, como todos os outros, um livro muito importante. Porque as explicações exatamente são essa questão do passamento. Como vai se processar a isso? E como Kardec nos coloca primeiro uma forma de nos explicar o que é isso, quais as fases, as perturbações naturais que nós vamos ter, mas depois ele nos traz na segunda parte exemplos de irmãos que estão no plano espiritual. E os primeiros são os espíritos felizes. Olha, ele coloca. Quer dizer, é uma esperança. É uma esperança para nós entendermos realmente o que está acontecendo. Nessa organização didática, conforme o Geraldo está falando, o livro é extraordinário. Kardec, na sua pedagogia, na facilidade de explicação, ele faz a catalogação de diversos casos que são classificados segundo o estado, a natureza, a condição dos espíritos no plano espiritual. Aqueles espíritos que deixaram a vida física, que desencarnaram e que se apresentam no outro lado da vida, que é a nossa verdadeira vida, o mundo espiritual, na sua condição. Por isso que a primeira classificação é em torno dos espíritos felizes. E tem logo a comunicação do espírito Sansão como sendo o primeiro, né? Que foi membro da Sociedade Espírita de Estudos Parisienses. Eu concito a todos para ler, viu? Vale a pena ler. É impressionante, né? Ele sendo evocado, porque aqui se fazia uma espécie de entrevista com esses espíritos, e ele, em pleno momento em que estava sendo velado, ele já estava dando a comunicação. Já estava dando a comunicação. E estava descrevendo aquilo que se passava. É por isso que a questão, voltando, a questão do céu e inferno, nós conseguimos já compreender o seguinte. O que é o céu e o inferno, né? Será que o nosso passamento, o nosso desencarne vai ser ao inferno ou ao céu? E aí nós vamos entender que nós mesmos é que tomamos essa decisão. Essa decisão. A gente que acaba escolhendo até pelos nossos próprios atos, né? A nossa maneira de agir na vida, a nossa conduta, enfim, a nossa atitude. E é interessante, né, Mairi, que depois na sequência aqui da classificação, Kardec vai colocar a situação também de espíritos mais ou menos felizes, estão em estados assim, estágios intermediários, tem os espíritos sofredores, tem aqueles espíritos que atravessam expiações realmente terrestres e o caso dos suicidas. Sim, os suicidas eles são um caso muito delicado porque, como a gente vai ver, principalmente nas partes do livro que falam sobre o que seria o Código Penal da vida futura, tem muitos atenuantes e muitos agravantes de várias situações. Então, não tem uma receita de bolo para você saber o que vai acontecer com você. Tem como você ter uma ideia. Mas tem muitas coisas que acontecem, as intenções são muito levadas em conta na hora de você fazer a passagem e arcar com as consequências. Né? E é tão interessante essa questão do suicídio, que conforme você está falando, né, Mairi e Geraldo, até mesmo o suicídio tem os seus atenuantes. Entendo. Porque Deus não condena, Deus não pune, Deus não castiga. E então esses nossos irmãos que antecederam o retorno à verdadeira vida, por um equívoco, uma fragilidade, enfim, o que tenha motivado isso, de qualquer maneira esses nossos irmãos merecem as nossas orações, as nossas preces, o nosso amparo, não é isso? Sempre. E veja que se nós sairmos um pouco aqui do céu e inferno, nós vamos constatar que no plano espiritual, o Vale dos Suicidas nada mais é que dirigido por Maria de Nazaré, né? Essa mãe abençoada, esse espírito bondoso que acolhe esses irmãos que estão lá, que cometeram um suicídio. Mas todos têm as suas oportunidades. Todos serão recuperados. A gente vê lá no livro Memórias de um Suicida, isso que o Geraldo está citando, é exatamente um livro psicografado por Ivone do Amaral Pereira, o livro ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, que ele adota um pseudônimo, né? Exatamente. Que é o Cândido Botelho, não é isso? Cândido Botelho. Camilo Cândido Botelho. E ele conta a sua trajetória. E o livro foi revisado espiritualmente por Leon Denis, que dá o apoio todo doutrinário, a necessidade dos conceitos para nos dar um embasamento aí em torno do que acontece realmente depois
nessa situação dos nossos irmãos suicidas. E a gente vê todo o amparo de Maria, mãe de Jesus, né, de certa maneira, mãe simbolicamente de todos nós, nesse amor que é algo extraordinário para resgatar esses espíritos em necessidade. E todos acabam mais cedo ou mais tarde, de acordo com o seu merecimento, as suas condições, sendo assistidos, não é verdade? Não tenha dúvida. Todos serão recuperados, porque a humanidade, o Pai nos fez não para ficarmos estanques em determinados pontos. Poderemos demorar no nosso progresso, poderemos demorar nas nossas recuperações, mas com certeza iremos à frente. Pode ser lento, mas é constante. Pois é, e nós vamos ver aqui na sequência o livro Justiça Divina, que é a obra que faz um estudo de alguns trechos do Céu e o Inferno. Assim como nós tivemos já em outros programas a apresentação de outras obras básicas e os seus respectivos livros subsidiários, a gente tem aqui o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos trazendo Justiça Divina, em que foram feitas as questões, não é isso, de interesse do público em reuniões que eram realizadas sempre às segundas e sextas-feiras lá em Uberaba. Em Uberaba. E depois que se levantavam os temas, por interesse do próprio público frequentador, ao final vinha então a elucidação pela psicografia do Chico, não é? A Emmanuel redigindo, escrevendo, ditando a mensagem esclarecedora sobre o item específico. É uma coisa extraordinária. Logo após o nosso intervalo, a gente já vai entrar aqui no livro Justiça Divina fazendo os comentários. Muito obrigado por sua companhia. Permaneça conosco, a gente volta daqui a pouquinho. Obrigado, amigo, por sua companhia. Nós estamos dando continuidade ao programa Livros que Iluminam, com a presença de Geraldo e de Mairi, e comentando aqui o livro Justiça Divina, que faz o estudo de alguns itens da obra do Pentateuco kardeciano, que é o Céu, o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. É interessante, né, Mairi, que aqui no Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, Allan Kardec nos traz o chamado Código Penal da Vida Futura. Sim. A gente quer trazer esse Código Penal da Vida Futura para a vida presente, não é? É a oportunidade da gente já ouvir esses ensinos agora, né? Sempre que trazemos e sempre que lemos, nos traz muitas reflexões, porque o Código Penal da Vida Futura, ela nos retratará aquilo que hoje nós somos. Exato. Então, e o que vai ter de consequência, né? Exatamente. Quais as consequências que nós hoje fizemos estarão lá nesse Código Penal da Vida Futura. Por isso que é muito importante a gente se preparar adequadamente aqui na trajetória da existência para uma boa desencarnação e nós entrarmos no plano espiritual de maneira saudável, né? Saudável espiritualmente, porque o corpo vai ter a sua transformação natural pela natureza. Isso aí faz parte da vida. Olha só, Mairi, nós temos aqui o Código Penal da Vida Futura. Emmanuel comenta aqui no livro Justiça Divina, no capítulo 61, exatamente sobre o céu e o inferno, né? E é a reunião pública que foi em 1961, já faz um bocado de tempo, mas continua atualíssimo, né? E ele faz o comentário lá exatamente do capítulo 7, o item 5, Código Penal da Vida Futura. Você poderia trazer para nós aí do livro Claro. O Céu e o Inferno, por favor? Na primeira parte do livro, no capítulo 7, no Código Penal da Pena Futura, é um capítulo que ele trata justamente das penas futuras segundo o Espiritismo. No item 5 do Código Penal, item 5 do Código Penal. O item seria propriamente, digamos assim, um artigo. Esse Código Exatamente. Penal ele é constituído de 33 artigos. Aqui nós vamos ver um parágrafo, né? Ele tem os seus artigos e seus parágrafos, né? Vamos lá. Vamos lá. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, como o gozo à perfeição, a alma traz em si mesmo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, como o céu se acha por toda parte onde existam almas felizes. Ou seja, é o que nós comentamos no primeiro bloco. Não tem um local geográfico que é aqui que termina, aqui começa, aqui que termina o céu ou o inferno. Né? Como o Kardec nos coloca aqui, o inferno e o céu somos nós que fazemos onde nós estamos.
de acordo com os nossos pensamentos e as nossas ações. Quer dizer, inerente à nossa condição. O estar no céu ou no inferno é inerente à nossa condição. E ele fala aqui da imperfeição. O sofrimento decorre da nossa imperfeição, é isso? Não tenha dúvida. Eu, preparando para vir aqui, eu procurei alguns textos sobre essa questão do céu e inferno. Achei muitos, e os livros que nós temos na doutrina nos amparam. Mas eu achei um que eu me permito ler, que é do Manuel Filomeno de Miranda, nos livros Nos Bastidores da Obsessão, que ele fala sobre o céu e o inferno de uma forma muito lúcida. Ele diz: o céu e o inferno são dependências que construímos em nosso íntimo, vitalizados pelas aspirações e mantidos a longo esforço pelas atitudes que imprimimos ao dia a dia da nossa existência. Então ele começa: construímos no nosso íntimo. Então já começamos a entender que o céu e o inferno é construído por nós mesmos nos nossos íntimos. Que coisa maravilhosa, né? Nos Bastidores da Obsessão é uma obra editada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Pereira Franco, uma edição da FEB, toda renovada, inclusive, no novo projeto gráfico, e vale a pena a gente revisitar essa obra riquíssima. E é tão interessante a experiência de Pititinga, né, no trabalho na Federação Espírita Baiana, em que realiza esse trabalho de desobsessão, de assistência. Exatamente. E Manuel Filomeno vai narrando essa questão mesmo. O céu, então, e o inferno estão dentro de nós, é isso que a gente pode concluir? Sim, e tudo que está dentro de nós externalizamos, né? Então, se nós temos o inferno dentro de nós, ou nós estamos em um ambiente infernal, por assim dizer, por mais que você esteja em um ambiente tranquilo, bonito, um jardim, por exemplo, se você não está bem consigo mesmo, você não está se sentindo confortável por inteiro. Pode acontecer o contrário também? Com certeza. O céu e o inferno, eles só existem se nós quisermos, né? Como o Geraldo colocou, nós construímos eles. Então, para construir alguma coisa, você tem que querer construir aquela coisa. Ninguém constrói as coisas sem querer, né? Inconsciente ou inconscientemente, nós escolhemos se nós estamos no céu ou no inferno. A gente poderia dizer que o sofrimento é um estado infernal? Sim. E Jesus se refere sempre ao inferno, ele dizendo que a referência que ele faz sobre o inferno é exatamente sobre as expiações e os sofrimentos que nós temos. Então, isso retrata em nós. Mas no Justiça Divina, que você tem na mão, ele nos diz que o céu começa em nós. Ele não nos fala do inferno. O céu começa em nós, pelas nossas atitudes, pelos nossos tratamentos, pela questão da caridade, como estamos tratando o próximo. Então, essa passagem realmente do sofrimento é um inferno. Como nós vamos tratar esse inferno? Vamos alimentá-lo cada vez mais, fazendo com que aquele pequeno problema se transforme num grande, ou vamos minimizá-lo? Pois é, depende muito mais da nossa atitude, então, não é verdade? Não tenha dúvida. Por exemplo, eu estar no céu ou no inferno, eu posso estar atravessando um sofrimento, um momento difícil na vida, mas se as minhas ações forem dignas, no sentido de um comportamento adequado, elevado, resignado, eu saberei enfrentar isso com muito mais, digamos assim, né, condição espiritual do que aquele que entra em desespero. E a doutrina nos dá suporte para isso. Nós temos os conceitos. A razão que a doutrina espírita nos explica é exatamente para que nós possamos levar avante, como o Manuel fala lá, são atitudes do nosso dia a dia. Como nós estamos levando o nosso dia a dia? Como nós estamos aplicando os preceitos que nós tão bem sabemos de Deus? Através da caridade, no seu multiplicidade das suas ações de amor, né? Mairi, a gente poderia dizer que se o céu está dentro de nós, assim como o inferno também, aonde a gente for e onde nós estivermos, nós estaremos levando e estaremos com o nosso céu, o nosso inferno? Sim. Quando nós estamos em paz, nós estamos bem, nós estamos com pensamentos elevados, nós podemos passar por qualquer situação que, é como você falou, se nós estamos resignados com pensamentos positivos, aquela situação ela se torna tão simples perto como outras pessoas podem observar, né? Às vezes, como você fala, para uma pessoa que entra em desespero, aquela situação do tamanho de um bonde, enquanto para você é só uma coisa pela qual você tem que passar. É muito fácil a gente saber se a gente está no céu ou no inferno, né? Quando a gente
faz alguma coisa, faz alguma coisa e você pensa, você reflete sobre aquilo, se você tem aquele gostinho amargo no pensamento, é porque alguma coisa você fez errado. Então, no momento que você estava passando por aquela situação, você não estava completamente ali, você estava pensando em alguma coisa fora, você sabe, é muito fácil saber, mas poucas pessoas percebem. É fácil saber, mas é difícil perceber. Né? Mas pela reflexão assim, a gente vai chegando à conclusão de que o céu e o inferno estão dentro de nós, então não são externos, não estão fora de nós, porque a gente às vezes culpa, né, todo mundo, as circunstâncias, o destino, enfim, arruma sempre desculpas para colocar fora de nós a causa, inclusive, dos nossos problemas e dificuldades. E a gente vai vendo que essa questão é uma questão íntima, não é? É consciencial. Então, o inferno e o céu seriam estados conscienciais ou estados sentimentais, não é isso? Como é que Emmanuel nos fala aqui, no capítulo 61, com esse título Céu e Inferno, no Justiça Divina? O que ele nos traz, comentando esse item que Mairi leu aí em torno do céu e inferno, né? Falando que o sofrimento, no caso, é inerente à nossa imperfeição. Exatamente. O que Emmanuel destaca para nós? Mairi, esse silêncio é para o nosso amigo também ficar refletindo, né? Não tenha dúvida, vocês têm que refletir a respeito disso e criar curiosidade. Mas ele fala aqui no nosso Céu e Inferno, nesse capítulo 61, desse nosso livro Justiça Divina, ele faz uma comparação muito interessante. Em matéria de prêmio e castigo, a se definirem por céu e inferno, veja que ele coloca, em matéria de prêmio e castigo. O prêmio e o castigo são dados a quem? A nós mesmos. Então, no próprio céu e no próprio inferno que nós temos, como o Geraldo falou, íntimo de nós, intrínseco do espírito, é o prêmio e o castigo. Supondo-nos à frente de um pai amoroso, mais justo, dividindo a sua propriedade entre os filhos, aos quais se associa abnegado, para que todos eles se prestigiem e cresçam de maneira a desfrutarem os bens totais. Quer dizer, o pai quer o bem de todo mundo. Não tenha dúvida. E nós colocamos lá para nós o prêmio e o castigo. O que queremos? Essa é uma reflexão que nós fizemos para todos nós, vocês que nos assistem, para nós mesmos. No nosso dia a dia, o que queremos? Queremos prêmio ou queremos o castigo? Não o prêmio circunscrito em uma coisa materializada, mas um prêmio maior, de ter a satisfação de ter feito o amor ao próximo. Mas aí entra, né, Mairi, a questão do mérito, não é? Sim, de cada um dos filhos. Sim. Quando você sabe se portar diante das situações e aproveitar as oportunidades, as coisas ficam muito mais fáceis, né? O Emmanuel até coloca aqui, no final, complementando o que o Geraldo falou, eu acho que foi até você que disse que o céu começará sempre dentro de nós, né? E o Emmanuel coloca aqui, no último parágrafo, lá no final, o céu começará sempre em nós mesmos, o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. Então, tá aí, a rebeldia de cada um é justamente o aproveitamento dessas ferramentas, né? A interpretação das coisas. Interessante você ver, né? Quando ele se refere com o inferno, né? A rebeldia de cada um. O que é ser rebelde, né? Não se conformar, se rebelar, enfim. Nós sempre julgamos que o peso maior sempre está sobre os nossos ombros, que as penas maiores sempre são aplicadas a nós mesmos, e muitas vezes a rebeldia. Se nota muito isso enquanto o irmão ou irmã passa por uma grande vicissitude. Um dos exemplos mais comuns que a gente vê é quando uma mãe perde um filho em tenra idade, né? A sua revolta para com o pai é muito grande, como se houvesse uma grande injustiça, e não procura saber as causas daquilo que aconteceu. E tudo tem uma razão de ser, né? São questões complexas, mas que a reencarnação, lei de causa e efeito, explica, e sobretudo o amor divino. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Permaneça conosco aqui na FEB TV. Estamos de volta, amigo, e é então interessante que aqui no capítulo 57 do livro Justiça Divina, que faz o comentário em torno de alguns itens do livro Céu e Inferno, a gente vai encontrar uma abordagem muito curiosa de Emmanuel, porque a gente se pergunta, né, o céu seria aquela compensação absoluta, né, como Deus dando um prêmio para os indivíduos,
ou como o inferno sendo um castigo também eterno e que não há salvação, são coisas muito radicais. Aí se criou a ideia intermediária do purgatório, para dar uma aliviada, não é? Nós que somos espíritas, ou aprendizes do Evangelho à luz do Espiritismo, somos simpatizantes, enfim, estamos começando a conhecer essas realidades espirituais, a gente tem uma visão, não propriamente desse céu, desse inferno, ou do purgatório, mas tem essa visão do umbral. Será que quando a gente morrer, a gente vai para o umbral? Com certeza eu vou, viu? Porque eu ainda tenho algumas coisas para espiar. Mas não dá tempo de ir espiando por aqui, não? Eu acho que dá. Eu estou tentando, estou fazendo o melhor possível, domando as minhas más inclinações para eu poder levar. Pode ser que eu não padeça tanto. Mas eu gostaria, se me permite, Geraldo, fazer um pequeno histórico dessa questão do purgatório. O purgatório foi criado realmente pelo Papa Gregório em 593. É que houve alguns, nesse início da era cristã romana, as pessoas começaram a se perguntar, eu não sou tão bom, mas também não sou tão ruim. Para onde eu vou? Para o céu ou para o inferno? Que eram as únicas, digamos, oportunidades que se tinha. Então se criou, o Papa Gregório criou o purgatório, que era um meio termo diferente do limbo, e criou-se o purgatório. Na verdade, o purgatório, o Papa o Martino V, em 1434, no Conselho de Florença, ele instituiu realmente o purgatório. E nessa era muito difícil para a humanidade toda, que é a Idade das Trevas, nós encontramos aí o início da venda das indulgências. Porque com o purgatório, isso é só um preâmbulo para a gente ter uma ideia de como veio através dos tempos. E as indulgências começaram a ser vendidas nessa época. Quer dizer, é como você reservar um espaço no céu, alguma coisa assim, pagando aqui com os recursos materiais, que é um verdadeiro absurdo na realidade, né? Mairi, o que Allan Kardec nos fala, então? Porque Emmanuel aqui remete ao capítulo 5 do Céu e Inferno, o item 3, não é isso? Isso. O que ele nos apresenta aí, por favor? Na primeira parte do livro, no capítulo 5, no item 3, é colocado o seguinte: o local do purgatório e a natureza das penas aí sofridas nunca foram determinados e definidos claramente. Estava reservado à nova revelação o preenchimento dessa lacuna, a nos explicar as causas das misérias da vida terrena, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se ela fosse perfeita, não cometeria faltas e nem teria de sofrer-lhes as consequências. Quer dizer que o inferno aqui, o purgatório, não é um local fixo. Eu acho que é também como o céu e o inferno, né? É uma coisa que está dentro de você, mas os sofrimentos pelos quais nós passamos, como já foi colocado, depende apenas de nós. Então o purgatório também está relacionado a isso. Agora a gente vê uma coisa curiosa, né? Porque acabam se reunindo espíritos pela afinidade, pela sintonia, em determinados ambientes. Ou eles próprios acabam se atraindo, numa criação fluídica de um ambiente imaginário até, diante da realidade que eles estão alimentando. Porque é uma coisa que se pergunta, mas não tem local fixo, mas eles estão reunidos. É essa afinidade que os atrai. São os sentimentos, os pensamentos, os gostos, não é assim? E em todos os locais, nós temos que ver que essas afinidades... Então, aí nós retornamos, Geraldo, àquela questão de aonde queremos nos encontrar. Com esses irmãos cujas afinidades são com pensamentos mais elevados, com bondade, com caridade, com qualidades que nós prezamos tanto, né? Ou com aqueles que são mais difíceis, irmãos que estão um pouco mais atrasados no seu progresso. Isso é uma escolha nossa? A gente é quem faz. E a questão do purgatório, uma pergunta que eu lanço a todos: e o purgatório está sendo aqui mesmo? Pois é, a Terra é um purgatório, né? A Terra será que é um purgatório? O que estamos aproveitando daquilo que foi nos ensinado? Um mundo de expiação e provas, né? Onde a gente passa por tantas dificuldades ainda, mas não deixa de ser uma bênção, né? Sim. Que a gente precisa enxergar de maneira otimista. Emmanuel coloca aqui então para a gente, não é? Na leitura do capítulo 57 do livro Justiça Divina: aprendestes a vencer os heróis do passado e suspiras igualmente
pelo ensejo de exaltar a virtude. Quer dizer, a vontade que a gente tem, né? Na senda cristã, rememoras o templo glorioso dos mártires, invejando-lhes o destino. Ele vai contextualizando, né, as nossas vontades e desejos, não é? Sim, ele comenta que, basicamente nesse texto, ele comenta que nós queremos chegar à perfeição, queremos ser espíritos divinos evoluídos, invejando os grandes atos que são nossos exemplos, né? Os mártires, o Jesus. E nós queremos fazer, nossa, se eu pudesse fazer aquilo, eu quero muito fazer isso, mas eu não consigo. E nós ficamos pensando muito lá na frente e a gente não vê o que está à nossa volta, as nossas oportunidades aqui, né? Ele coloca aqui: tens na própria casa os pais sofredores, os filhos inquietos, os irmãos menos felizes e os parentes agoniados. Olha. Então você fica olhando o que os outros estão fazendo para se melhorar, até pessoas que estão um pouco mais avantajadas na questão da evolução, e fica invejando a capacidade que elas têm em vez de se melhorar. Né? Aquela coisa de ficar, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A grama do vizinho. É legal isso. E quer dizer, está buscando fora grandes realizações, no entanto, a gente tem as oportunidades em pequenas coisas. Exatamente. É porque julgamos sempre, retornando ali como a Mairi falou, quando nós voltamos, como tu leste ali, na senda cristã, rememoramos o templo glorioso dos mártires. Eu me vi numa situação muito interessante ao ler Paulo e Estevão, o sofrimento daquele mártir Estevão, né? E fiquei pensando comigo, puxa vida, né? Foi um sofrimento com uma glória muito grande por ter alcançado, ter se mantido na dignidade daqueles tempos de sofrimento. E foi o primeiro mártir do cristianismo, né? Condenado pelo próprio Saulo, então, né? Saulo de Tarso. E é tão lindo que depois o próprio Estevão se transforma numa espécie de guia, né? De Paulo. Fazia um trabalho muito bom. E esse sofrimento, digamos assim, essa virtude dele, desse mártir, eu fiquei me reportando, puxa vida, será que eu vou ter, assim, fazer isso? Na verdade, eu não entendi a lição, depois que eu fui entender. Eu tenho que entender a lição e fazer a meu tempo, ao meu modo, mas de maneira digna também que eu possa. Os tempos são outros, né? E dentro das nossas condições, né? Antes a gente tinha aqueles holocaustos todos assim, aqueles testemunhos, né, maravilhosos da própria vida que era doada. Hoje a gente tem a necessidade, né, de fazermos aí o trabalho de renúncia, de abnegação, de vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? São desafios enormes que a gente tem pela frente, né? Desculpa. Continue. Que eu gostei muito que você falou da questão de entender a lição, e nós podemos aplicar isso ao Código Penal da vida futura, né? Você necessariamente, porque você matou alguém aqui, você tem que ser morto na próxima vida? Ou porque você tirou o pé de alguém, você vai perder o seu pé também? É questão também da lição. Como foi? A pessoa está arrependida, ela foi perdoada, ela mudou o jeito dela ser, né? Claro que ela vai ter que resgatar aquilo, mas não necessariamente olho por olho, dente por dente. E isso não é a pena de talião, é a lei de causa e efeito que concede o tempo, inclusive, né? Misericórdia divina, o amor de Deus, para que a gente possa resgatar as nossas faltas, inclusive pelo trabalho, né? Só tomando aqui, Xará, que o nosso tempo está voando, né? Todos, sem exceção, esperam de ti a migalha de amor e a esmola de paciência. Exatamente. Então, voltando ao exemplo, muitas vezes temos exemplos hoje, tantos aí, nossos queridos irmãos Chico, Madre Teresa, Gandhi, e nós colocamos eles num patamar, mas às vezes não fizemos a lição que ele nos ensinou. Exatamente. O que nós podemos aproveitar? Puxa vida, eu não posso ser uma Madre Teresa ou um Gandhi, ou uma pessoa que se fez pela humanidade, mas eu posso fazer um pouquinho. E nós podemos, com certeza podemos. Sem dúvida. Nós não podemos diminuir as ações boas, né? Claro. Toda ação boa tem uma grandeza. Claro. E é o que o Geraldo falou, migalha de amor. Pedacinho que nós vamos concluir a grande obra, né? É isso mesmo, passo a passo. E, Mairi, encerrando aqui o texto de Emmanuel, quando ele fala purgatório, purgatório, todos nós, consciências endividadas, estamos nele. Olha aí, consciências endividadas, estamos nele. Você podia só apresentar o restante aqui para a gente ir claro. fechando o programa, por favor? Consciências endividadas. Na página 136. Aqui está. O remédio, porém, é o caminho da cura. Ajuda os semelhantes para que os semelhantes te ajudem. Aqueles que nos rodeiam são hoje os grandes necessitados.
Amanhã, contudo, é possível que os grandes necessitados sejamos nós. Com certeza. É, que maravilha, né? Então a gente vê, na verdade, essa questão de purgatório é algo íntimo e, sobretudo, quando a nossa consciência, né, endividada começa a pesar. Mas a gente sabe que a remissão, a libertação começa exatamente com arrependimento, né? Que é o primeiro passo, como está aqui no Código Penal da Vida Futura. A gente precisa se arrepender, depois vai expiar, pagar a conta, para depois, aí sim, reparar. Exatamente. Ou seja, trazer crédito para a nossa conta espiritual, né? As três partes, e só o arrependimento não adianta, nós temos que ter ação do arrependimento, né? Isso mesmo. Aquilo. E Deus sempre nos concede oportunidade para que a gente nunca deixe de fazer o que nós precisamos fazer e obtermos a assistência que a gente vai, aos poucos, né, adquirindo mérito para isso, desde que a gente persevere no bem. É um desafio, afinal de contas, o céu e o inferno, o purgatório, está dentro de nós mesmos, né? Não e tem depende da gente alimentar cada vez mais esse céu, esse estado de felicidade plena, não é? É um esforço bom, não é, Geraldo e Mairi? Sem dúvida. E concitamos a todos que a esperança, a fé e a caridade sejam esse pressuposto que nós alcançaremos. Muito bem. Agradecer, Mairi, a sua presença. Obrigada. Agradecer também ao Geraldo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E agradecer a todos que têm nos acompanhado aí, uma presença sempre muito bem-vinda, e convidamos para que estejam conosco na próxima edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Muito obrigado, até lá.